Olá, famílias educadoras! Trataremos do capítulo 2 do livro Homeschooling Católico, um guia para a paz. O que é o homeschooling católico? E aqui partilharemos a resposta da autora. Ela nos conta que já viajou por todo o país e participou de encontros sobre homeschooling. Conheceu pais e alunos, além de padres e outros religiosos, e acabou percebendo que a maioria das pessoas não sabe o que se quer dizer com homeschooling católico. Ora, simplificadamente, o homeschooling católico põe em prática, na rotina escolar da família, as orientações que a Igreja e a Bíblia nos dão sobre educação. E, ao mesmo tempo, é a oportunidade para que a família viva de forma autenticamente católica, transformando o lar em uma verdadeira igreja doméstica. Há uma incompreensão fundamental acerca da educação católica. A maioria das escolas pensam que a educação é algo que deve ocorrer dentro de uma escola, com professores diplomados e durante um número fixo de horas todos os dias. Porém, de acordo com a Bíblia e documentos eclesiásticos, a educação é uma palavra que designa, primeiramente, a formação dada pelos pais a seus filhos em casa. Tal formação inclui também a educação religiosa e todas as demais disciplinas que devem ser ensinadas segundo o ponto de vista católico. E por que a Igreja fundou as escolas católicas? No princípio, estas deveriam ser apenas um auxílio e não um substituto para os pais. Nos Estados Unidos, no início do século XIX, houve um movimento em prol da educação compulsória das crianças. Isto significava que todas as crianças com idades entre 7 e 16 anos eram obrigadas por lei a frequentar as escolas todos os dias. Como a maioria da população do país era protestante, as escolas eram muito influenciadas pelo protestantismo. O sistema de escolas católicas paroquiais foi criado porque as crianças católicas estavam recebendo uma educação protestante nas escolas públicas. No entanto, a existência das escolas católicas não anula o direito e a responsabilidade dos pais de transmitir a fé aos seus filhos. A fé e o modo de vida católico são bastante distintos, tanto do modo de vida secular quanto do protestante. Assim sendo, o homeschooling católico deve ser igualmente distinto do homeschooling simples, abarcando as riquezas particulares do catolicismo. Aqui ela vai tratar sobre um currículo católico. Também vai tratar, vai pontuar algumas disciplinas. O que é um currículo católico? A palavra curriculum vem da expressão latina que significa curso fluente. Em inglês, um curriculum é um curso ou um plano de estudos. A base latina para a palavra capta muito bem as duas partes de um currículo. Trata-se de um plano que requer uma ação. Um currículo católico é aquele no qual todas as disciplinas ensinadas são permeadas pelas verdades da fé católica. A religião deve necessariamente permear toda a vida e a educação humanas. Seus ensinamentos constituem a própria medula e o fundamento sobre o qual deve sustentar-se toda a educação que vise ao verdadeiro, ao bom e ao belo. Algumas pessoas pensam que o homeschooling católico é algum tipo de novidade. Na verdade, os homeschoolers católicos simplesmente estão, ou deveriam estar, seguindo a orientação da Igreja para que preenchamos nossas vidas e nossa educação com a fé e os valores católicos. Em gerações passadas, considerava-se que a educação mantinha uma conexão íntima com a religião. Havia uma compreensão geral de que as duas coisas dificilmente poderiam ser separadas. No entanto, nossa sociedade moderna tem alardeado a ideia de que a educação pode e deve ser separada da religião. Aproximá-las de novo é, hoje, um conceito radical. E com frequência os pais me perguntam como isso pode ser feito.
Neste capítulo, ela vai explicar como a Seton Home Study School ajuda os pais a alcançarem esse objetivo. Aritmética. As pessoas riem quando mencionamos nossa intenção de tornar católicos nossos cursos de matemática, mas o fazemos ainda assim. Nenhuma disciplina pode ser apartada de Deus, porque Deus é a verdade e, mais do que isso, é o Criador da verdade. Portanto, Ele é o Criador da matemática. Precisamos deixar isso muito claro para as nossas crianças o tempo todo. Quando criamos a Seton Home Study School, em 1980, começamos com um material didático protestante para o ensino de matemática, pois não havia materiais católicos disponíveis. Nos últimos anos, temos utilizado dois programas de matemática, um que é aceitável para os católicos e que foi utilizado por muito tempo nas escolas católicas, e o programa Saxon, que tem sido nacionalmente aclamado, pois é associado a uma melhora drástica no desempenho dos alunos em matemática. No entanto, nosso objetivo é dispor de um material de matemática católico. Se utilizamos a matemática em nossa vida diária, e se é verdade que nossa vida diária deve ser vivida com Jesus Cristo, então nossos cálculos matemáticos devem ser influenciados por nossos valores cristãos. Podem e devem ser. Por exemplo, devemos ser honestos e precisos em nossas transações financeiras com os outros. Alguns dirão que é exagerado tentar catolicizar até mesmo os problemas da matemática. O Wall Street Journal publicou recentemente um artigo explicando como as escolas públicas têm utilizado todos os meios à sua disposição para transformar as crianças em militantes ambientalistas, sobretudo apavorando-as com a ameaça do aquecimento global. Nós, católicos, seguindo a orientação de nossa Igreja, também devemos promover Jesus Cristo e a vida cristã de todos os modos possíveis. Então, ela contrapõe, né, a situação de que nas escolas todas as disciplinas são utilizadas pelo inimigo, né? E por que nós, católicos, não podemos adequar, né, as disciplinas à moral e à verdade católica, né? Que é a verdade. A disciplina da arte. Não há motivo para que a maioria, se não a totalidade dos projetos de arte produzidos durante o homeschooling católico não tenha por tema nossa fé e o ano litúrgico. Mesmo simples desenhos de árvores e flores nos remete à bondade e à generosidade de Deus. O ano litúrgico é imensamente rico, celebrando os santos e os eventos religiosos e oferecendo possibilidades quase ilimitadas na área de projetos de arte criativos. Na Seton School, oferecemos ideias e algumas orientações para projetos de arte e artesanato. Em nosso livro para a sexta série, as crianças aprendem a desenhar utilizando um retângulo gradeado. Elas desenham uma imagem de São Miguel matando o dragão e outra de um anjo da guarda. Elas aprendem sobre a paleta de cores e depois desenham vitrais para as janelas. Elas também aprendem sobre os escudos dos cavaleiros, especialmente o de Joana d'Arc, e aprendem a desenhar a insígnia dos escudos de cruzados famosos. As crianças devem trabalhar em projetos de arte e artesanato o tempo todo. Para a festa do Sagrado Coração, elas aprendem a confeccionar um coração estufado de veludo vermelho, partindo de um modelo de cartolina. Depois pedimos que coloquem seus corações no altar da família. E ela vai dando várias dicas, né, sobre como trabalhar a arte e quanta riqueza nós temos, né, na igreja para ter como base de assuntos para se trabalhar, né? E principalmente, né, as devoções, né, acompanhando o calendário litúrgico. Para se trabalhar o inglês. Os católicos que frequentaram as escolas católicas até antes de 1960 certamente conhecem o material da Universidade Loyola, voltado ao ensino de inglês para católicos. Ele sintetiza o que de melhor pode ser feito para que a grade curricular seja permeada dos valores católicos. Sem dúvida, ali havia excelentes ferramentas para o ensino de gramática e redação,
Os católicos sempre valorizaram essas áreas, pois reconhecemos sua importância para nossos objetivos espirituais. Consequentemente, Deus abençoou os acadêmicos católicos com uma habilidade fora do comum, não apenas para escrever de forma concisa e correta, mas também para pensar logicamente. A Seton está agora produzindo um material de ensino de inglês para católicos, segundo as orientações da Igreja. Em uma lição sobre abreviações, o aluno lerá: Ele não leu sobre Santa Isabel? Em uma lição sobre terminações verbais, Santa Joana d'Arc estava vencendo a batalha. Em uma lição sobre advérbios, o nobre sinceramente arrependeu-se de seus pecados. Tarefas de redação têm por temas histórias da Bíblia e também as vidas dos santos e da Sagrada Família. A disciplina de inglês deve ensinar nossas crianças a valorizar a fé católica e sua prática, e ao mesmo tempo em que ensine a importância de se manter um padrão de excelência em gramática e redação. A caligrafia. Nos materiais didáticos seculares sobre caligrafia, os alunos praticam o desenho das letras, escrevendo frases ou parágrafos que quase sempre promovem valores do humanismo secular. Na Seton, os livros de atividades voltados à caligrafia não apenas contam com diversas figuras e pinturas religiosas, mas também os trechos que os alunos copiam falam sobre os santos, a cultura católica e sobre a Bíblia. Na terceira série, os alunos praticam a letra V, escrevendo a frase: O véu de Verônica é uma relíquia preciosa do Vaticano. Para a letra D, escreve: Davi, o menino pastor, matou o gigante Golias. E ela vai dando outros exemplos mais, né? Sempre voltados para temas católicos, na adaptação da caligrafia e pequenos textos para as crianças copiarem. História. Nossos livros de história consideram que o evento central da história é a encarnação de Jesus Cristo e aqueles que seguiram seus foram fundamentais ao desenvolvimento da história do mundo e da cultura de seu tempo. Na primeira série, no livro História Americana para Jovens Católicos, as crianças aprendem sobre Cristóvão Colombo, o primeiro dia de ação de graças, a beata Catherine Tecauita, Junípero Serra e a beata Rose Filippine Duquesne, a Madre Cabrini e outros santos que influenciaram a história americana. Na segunda série, em Grandes Santos da História Mundial, as crianças aprendem sobre santos patronos dos países do mundo e como eles influenciaram a cultura desses países. Elas aprendem sobre São Tomás Apóstolo, São Denis da França, São Nicolau, São Patrício, São Bonifácio, Santo Estevão e muito mais. Na terceira série, as crianças leem A Fé Católica Chega às Américas. Elas aprendem sobre São Martin de Porres e Santa Rosa de Lima, sobre os mártires norte-americanos, sobre Padre Francisco Quino e Padre Antônio Mardio, sobre a atuação dos católicos na guerra pela independência e o trabalho dos missionários com os índios, as freiras que trabalhavam como enfermeiras e assim por diante. E ela vai dando sequência, né, na quarta e quinta série, na sexta série, os materiais sempre voltados para a história verdadeira, né? E os fatos valorizando os verdadeiros heróis, os verdadeiros, né, protagonistas da história, que foram os católicos, né? Então, ela finaliza ali, né? Por exemplo, nossos dois livros de histórias voltados ao ensino médio, Cristo Rei, Senhor da História, e Cristo e as Américas, enfatizam não apenas o papel dos católicos, mas também as ideias católicas que atuaram sobre o governo e os eventos políticos. Consideramos a história uma das disciplinas mais importantes para as famílias homeschoolers. Vivendo em uma sociedade pós-cristã, nossos filhos precisam aprender com o passado a abrir caminhos para uma mudanças necessárias ao futuro, com a finalidade de trazer Cristo de volta para o centro da vida de nosso país e do mundo. Então, sobre a música. A música é importante para as crianças como um meio de assimilar a mensagem cristã e também como um modo delas expressarem suas crenças católicas através das canções.
A cultura católica é riquíssima em arte e música. Sobre a fônica, a Seton possui vários livros publicados sobre fônica para homeschooling católico, que ensinam fônica e cultura católica ao mesmo tempo. É um trabalho que demanda tempo e esforço, porém, que alegria é poder transmitir aos nossos filhos a fé católica e os valores familiares, oportuna e inoportunamente, como diz a Bíblia. A educação física. Essa é outra área de que as pessoas riem quando afirmamos que os esportes podem ser católicos. Na verdade, os papas, especialmente Papa João Paulo II, que foi tão atlético em sua juventude, já escreveram abundantemente sobre os esportes e sobre como tais atividades podem nos ensinar lições espirituais. Os papas comparam a autodisciplina do esportista, que é necessária à vida espiritual. São Paulo também comparou a vida espiritual à disputa de uma corrida. Então ela cita alguns outros comentários ali, né, que nos ajudam a ter gratidão por nossa saúde e a perceber que Deus deseja que cuidemos bem de nossos corpos, os templos do Espírito Santo. Sobre literatura. Obviamente, na área da literatura não há limites para a quantidade de materiais católicos que poderemos oferecer aos nossos filhos, se conseguirmos encontrar obras impressas que sejam adequadas ao seu nível de leitura. O currículo regular da Seton utiliza a série de leitura Fé e Liberdade, que nas primeiras séries tem como foco a vida familiar católica. Nas séries mais avançadas, as histórias ensinam às crianças os valores das famílias católicas que imigraram para várias partes da nação americana recém-fundada. Na sexta série, as histórias tratam dos católicos da Europa, no passado, relacionando-os ao estudo da história do Velho Mundo. Ao menos 2 relatórios de leitura por ano devem ser sobre biografias de santos. Para os demais relatórios, recomendamos livros que reforcem os valores católicos. Além de livros de literatura, a Seton produziu os livros de atividades, leitura para compreensão e habilidades de leitura e pensamento, que exaltam os valores católicos normalmente através de histórias de santos. Os livros para a quarta série contêm uma atividade de histórias de santos e de artigos sobre a cultura católica. E assim ela vai dando exemplos das outras séries também, nesse mesmo capítulo, né? Sempre focando no método que a Seton trabalha. Então ela fala, né? Após os excertos da leitura e compreensão, são feitos 3 tipos de perguntas. Algumas são questões objetivas, algumas interpretativas e algumas práticas. Estas últimas devem ajudar as crianças a pensar sobre a aplicação prática das ideias. Por exemplo, como aplicar uma virtude particular de um santo às suas próprias vidas. Sobre a religião. A religião é o coração da educação católica. No texto base, é o Catecismo de Baltimore, que, como bem disse o padre Burke, na rede de televisão Palavra Eterna, está contido nas páginas do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo de Baltimore, edição de Saint Joseph, compreende todas as doutrinas básicas, o credo, os 10 mandamentos, os sacramentos e as orações. Ele inclui perguntas e respostas para estudo, exercícios a serem respondidos e referências bíblicas. Sobre ciências. No passado, os livros católicos sobre ciências eram muito pouco católicos. Muitas vezes, de católico havia apenas o nome do autor. Temos trabalhado para produzir livros didáticos de ciências que reflitam verdadeiramente o pensamento católico. Na primeira série, por exemplo, as crianças aprendem sobre o coração e o sangue. O capítulo é concluído com informações sobre o milagre eucarístico de Lanciano. O sangue é sangue real, a carne é carne real. A carne é tecido muscular cardíaco. O sangue é do tipo AB. Não há qualquer explicação de como a carne pôde preservar-se por 1200 anos. O que sabemos pela fé, a ciência também constatou. Na segunda série, ao aprender sobre as multicoloridas asas das borboletas, as crianças leem: é maravilhoso como Deus desenha tantos padrões coloridos nas asas das borboletas. Ao explicar o funcionamento da bússola,
Nosso livro de ciências afirma que este é mais um exemplo da bondade de Deus. Sem a bússola, os velejadores do passado não teriam como se localizar em alto mar. E assim ela vai dando vários exemplos. Quero citar aqui um exemplo que ela fala sobre, né, um doutor em física e professor da Christendom College, Lacey, né, um pai católico, né? No livro de ciência ele escreveu assim: o vento nos remete ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Recordam-se do vento soprando no domingo de recordam-se do vento soprando no domingo de Pentecostes? Recordam-se que foi este o modo como Deus escolheu revelar-se ao profeta Elias no Antigo Testamento? Você consegue encontrar essa história em sua Bíblia? O tema do livro é a ciência, as constelações, a Terra, a Lua, o espaço, os oceanos e o clima, líquidos, sólidos e gases, máquinas, magnetismo, eletricidade, plantas e insetos, células e ossos e grupos de alimentos, saúde e combate a doenças. Mas eles também estão repletos do autor da ciência, que é o próprio Deus, né? Então, daí ela dá mais alguns exemplos ali das séries posteriores, né? Então, é essencial quando ensinamos sobre o universo físico que reconheçamos e exaltemos o Criador desse universo, assim como aprendemos mais sobre ele através da sua criação. Sobre a ortografia. Os conteúdos dos livros seculares de ortografia consistem nas palavras a serem estudadas, nas regras gramaticais, em uma seleção de excertos para leitura, né? Nos quais constam as palavras estudadas. A série Ortografia para Jovens Católicos, produzida pela Seton, muitas vezes ensina as mesmas palavras, além de outras presentes em nossa cultura católica, porém, em seus excertos para leitura refletem valores católicos. No livro, para a segunda série, por exemplo, enquanto as crianças aprendem a soletrar palavras com o som de do O curto, leem um parágrafo sobre Santa Bernadette. No livro para a terceira série, enquanto aprende a soletrar palavras com a letra E, leem frases como Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. E assim por diante, dando mais alguns exemplos de ortografia. Sobre o vocabulário, né? O material utilizado pela Seton para a aquisição de vocabulário é secular, pois não há nenhuma série católica disponível. Há, contudo, um novo material católico em fase de produção. Estamos trabalhando em testes semanais de vocabulário voltados a católicos, contendo frases baseadas no catecismo, em histórias bíblicas, nos sacramentais, nas vidas dos santos e na cultura católica em geral. Na quarta série, por exemplo, algumas frases para a aquisição de vocabulário são: os apóstolos dispersaram-se quando nosso Senhor foi preso no jardim de Getsemane. Uma das funções dos anjos é ser mensageiros de Deus. Santo Estevão, embora fosse rei da Hungria, não era avarento em relação ao dinheiro que doava aos mendigos. Quando os apóstolos começaram a operar milagres e curar os doentes, os truques dos falsos bruxos, como Simão, já não convenciam ninguém. E assim por diante. Um vocabulário católico. E chegamos na conclusão do capítulo, uma breve conclusão. Em suma, é possível produzir um currículo verdadeiramente católico. Não somente é possível, mas mesmo imprescindível, caso desejemos ser autenticamente católicos e, em última instância, se quisermos que a cristandade sobreviva. Alguns dizem que a utilização de materiais católicos não é de suma importância ao homeschooling, pois os pais podem acrescentar conteúdos católicos ou advertir seus filhos sobre pontos problemáticos, desde que sejam conteúdos verdadeiros e de qualidade. Dizem, não precisam ser católicos. Ela discorda desse ponto de vista. É verdade que há bons materiais seculares disponíveis, que não precisam ser completamente banidos. Contudo, o objetivo do homeschooling católico é transmitir a fé. Não é contraditório considerar a fé tão importante, ao ponto
né, ela deixa bem claro isso, né, que não é contraditório, né, considerar a fé tão importante assim, né. O homeschooling católico destina-se às famílias que querem viver a fé todos os dias, segundo os ensinamentos de Jesus, e que desejam ter a certeza de que seus filhos crescerão como católicos praticantes. Os homeschooling católico destina-se, enfim, a todos aqueles que percebem que na ausência de famílias cristãs fortes, o futuro de nosso mundo é verdadeiramente sombrio. E assim acabou o capítulo 2, né, que foram as explicações da autora sobre o que é o homeschooling católico e as explicações, né, as amostras dos materiais da Seton School. Né? Claro que, como ela mesma fala, era só, né, utilizo a Seton apenas como um exemplo. Né? Outros programas ou outras famílias que não utilizam programas podem proceder de outros modos. Né? Existe um grande número, né, de escolas cooperativas também e de muitas famílias, né, nos Estados Unidos que já produzem seus materiais próprios, né? Mas que fique muito claro que a finalidade deve ser, né, restaurar tudo em Cristo, como já nos alertou São Paulo, restaurar tudo em Cristo, né, através dos ensinamentos católicos, né, verdadeiramente católicos. Muito bem, fico por aqui. Até o próximo áudio, onde trataremos do capítulo 3, Ensinamentos da Igreja sobre Matrimônio e Educação. Esse vai ser um capítulo muito bacana também. É uma verdadeira aula de catequese. Até o próximo áudio.